Olá! Hoje a nossa conversa vai mergulhar num tema que mexe com todo mundo: os desafios familiares. Mas vamos olhar para isso de um jeito diferente, sob uma ótica espírita que pode, quem sabe, transformar a dor em oportunidade e os conflitos em grandes lições. Para começar, vamos tocar num ponto que, de uma forma ou de outra, todo mundo já sentiu. Uma pergunta universal, muitas vezes bem dolorosa, sobre as nossas relações mais próximas, mais íntimas. É uma pergunta que talvez já tenha passado pela cabeça de muita gente. Por que é que justamente os laços, que deveriam trazer só alegria, às vezes se tornam a fonte dos nossos conflitos mais profundos? É um paradoxo, né? E ele nos acompanha. E aqui a visão espírita nos oferece uma virada de chave, uma reinterpretação radical. E se esses problemas todos não forem um castigo? E se forem, na verdade, lições, oportunidades sagradas e cuidadosamente planejadas para o nosso crescimento? O convite é para a gente mudar o foco, sair do sofrimento e ir para o aprendizado. Dentro dessa visão, a família é muito mais do que só um grupo de pessoas com o mesmo sangue. Ela é vista como uma verdadeira instituição espiritual, sabe? Uma verdadeira escola da alma com um propósito divino. E a função principal dessa escola é ser um campo de treinamento, um lugar para a gente exercitar as virtudes mais difíceis, mas também as mais importantes: a paciência com quem nos desafia, o perdão com quem nos fere e, claro, o amor incondicional, especialmente quando ele parece a coisa mais difícil do mundo de sentir. E olha que interessante, segundo a doutrina espírita, esses laços não são temporários, não. Eles não acabam quando uma vida termina. Pelo contrário, eles continuam, eles evoluem através de várias existências, se tornando cada vez mais e mais fortes. Mas como é que esses laços se formam? E, o mais importante, por que eles podem ser tão desafiadores? A resposta, segundo essa visão, está na ideia de reencontros programados. A explicação aqui, muitas vezes, antes mesmo da gente reencarnar, nós escolhemos voltar para perto de espíritos com quem temos alguma pendência. E o objetivo é justamente esse: resolver questões antigas, curar feridas de outras vidas e, finalmente, aprender juntos aquelas lições que ficaram para trás. E isso nos leva a uma ideia que pode ser até um pouco chocante. Aquele familiar com quem a gente tem a relação mais difícil hoje pode muito bem ter sido um adversário do passado. A convivência, forçada pelo laço de sangue, se torna então a ferramenta perfeita para a reconciliação. Essa frase de Emmanuel resume tudo de forma brilhante, né? O objetivo final desses reencontros é uma espécie de alquimia espiritual, transformar a animosidade antiga em amor verdadeiro. É, sem dúvida, uma das tarefas mais difíceis, mas também a mais recompensadora de todas. Sendo assim, essas dificuldades não são vistas como tragédias sem sentido. Elas são como um cinzel, uma ferramenta divina que vai esculpindo e refinando a nossa alma, sabe? Tirando as imperfeições para revelar uma versão melhor de nós mesmos. E essa dinâmica toda fica ainda mais clara quando a gente olha para os papéis espirituais que cada um de nós desempenha dentro dessa escola de almas que é a família. Por essa ótica, os pais são como guias, tutores com a missão de orientar. Já os filhos são espíritos antigos, às vezes até com mais bagagem espiritual que os próprios pais. Cada um ali com um propósito único para aquela família, seja como um desafio, uma prova ou como um resgate de amor. Entender o porquê por trás dos conflitos já é um passo enorme, mas essa perspectiva também nos dá ferramentas bem práticas para o como. Ou seja, como é que a gente pode buscar harmonia no dia a dia, na prática? A doutrina propõe 5 atitudes bem concretas para ajudar a cultivar um ambiente de paz: a oração diária para acalmar a mente, o evangelho no lar como um momento de inspiração conjunta, o perdão e o diálogo essenciais para libertar o coração, o exemplo pessoal, que ensina mais que qualquer palavra, e, por fim, a caridade e a empatia, para a gente lembrar que todo mundo, sem exceção, está aprendendo. Para a gente ir finalizando, vamos ampliar um pouco a nossa visão sobre o que é família. Um conceito que vai muito além dos limites de uma única vida. A ideia de família se expande para além dos laços de sangue. A família de verdade, a família espiritual, é formada por aqueles com quem a gente tem afinidade de coração, com quem a gente compartilha amor e valores. Não importa se estamos ou não na mesma casa ou até na mesma época. E essa frase ilustra de um jeito lindo o propósito do nosso lar aqui na Terra. Ele é o cadinho,
aquele recipiente que aguenta altas temperaturas, onde as nossas emoções, ainda impuras, são aquecidas, sabe? E através do atrito e do calor das relações, elas se transformam no ouro do amor puro. Isso nos deixa com uma reflexão final. E se a gente passasse a enxergar cada discussão, cada mágoa, cada desafio familiar, não como um problema, mas como um convite, uma oportunidade disfarçada para a gente aprender a amar de um jeito mais profundo, mais verdadeiro e mais incondicional? Fica aí a reflexão.